estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês, professores? Todos prontos para mais uma aula de matemática? Hoje estamos na nossa aula 14 já. E para começar então, precisamos de alguns materiais. Olhe lá, o seu caderno, algumas folhas. Se você não tem caderno, pode usar folhas. Você vai precisar hoje de uma régua, lápis e borracha. Eu vou dar um tempo para você ir lá e separar esse material e eu já volto. Tudo pronto? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre medida de comprimento. O que seria a medida de comprimento? Olhe lá no desenho. Nós temos uma pessoa esticando algo. Aquilo ali, crianças, se chama trena, tá? Ele é usado para fazer alguma coisa. Você já viu? Olha ali aquela outra imagem. Nessa outra imagem, nós temos 3 crianças, só que as duas lá de trás estão separadas por uma carteira. Essa distância, ela pode ser medida de várias maneiras. A outra imagem é uma professora, ela está medindo a altura do garotinho ali, né? Vocês já fizeram isso na aula de educação física? O que mais então a gente pode falar sobre medida de comprimento? Olhem essa imagem. É um mapa. Esse mapa a gente tem assim no celular, quando os pais de vocês vão se deslocar de um lugar para outro, é o GPS, por exemplo. Aqui é como se fosse a tela do GPS. Veja só, aqui é o início. Aqui tem um trajeto que o carro percorre, ou a bicicleta, ou você andando, né? Aqui é um carro, no caso, né? E ele sai desse ponto, faz um determinado percurso e chega nesse ponto aqui, ó, tá? Então, ele saiu daqui e chegou no Parque Barigui. É um percurso, então ele caminhou, ele percorreu, ele andou, depende do meio de transporte, uma certa distância. Mas como que a gente mede essas distâncias, né? Vou continuar aqui que você já vai perceber. Já viu esse tipo de placa quando você está em viagem? Curitiba, 20 quilômetros. Isso quer dizer que de onde você está até Curitiba, faltam 20 quilômetros para você chegar.
Morretes, 85 quilômetros é a mesma coisa. Do ponto onde você está até Morretes, você vai ter que percorrer 85 quilômetros. Paranaguá, 115 quilômetros, a mesma coisa. Olha só, mas aqui eu tenho uma palma, né? Uma palma da mão. E tem aqui uma certa distância. Nós podemos fazer medidas também com as nossas mãos. Mas como será que é feito isso? Fique pensando aí. Antes então de eu dar essa resposta, eu gostaria que você registrasse lá no seu caderno aquelas anotações de sempre. Pegue seu lápis, o seu caderno, anota lá a data que você está assistindo esta aula. No primeiro espaço, coloque lá o dia que você está assistindo. No segundo espaço, o mês. E no terceiro, o ano. Logo abaixo, você vai escrever matemática. E na linha de baixo, medida de comprimento. Eu vou dar um tempo para você fazer esse registro e eu já volto. Anotou tudo direitinho, né? Vamos então para nossa aula. Hoje nós temos história. De quem é a história? É da Renata Giulianelli. E o nome da história é Por que Tamanho Não É Documento? Então, vamos lá, a autora Renata Giulianelli, ilustrações da Nana Sievers e a editora é Base Editorial. Então, vamos à nossa história. Cada um tem seu tipo, nem adianta dar faniquito.
Os centímetros não mostram esperteza, e todo tamanho tem sua beleza. Nada a ver comparar a altura, muito menos a gordura. Por aí há baixinho ou um monte de fininho. Tem altão que parece poste, mas e daí? Tem quem goste. Roliça ou achatada, ver tanto defeito parece piada. Bocão, barrigão, dentinho, narizinho, medem até o coitado do mindinho. Se cresceu ou encolheu, isso não é assunto seu. Minha irmã é pequenininha, mas é maior que um grão de farinha. Revire qualquer documento, nele não tem o que você é por dentro. Afinal, a gente puxa algumas coisas da família e ela nem sempre é aquela maravilha. Procurar o que o outro tem de legal, isso sim faz a pessoa genial. Então, se você prestou atenção na nossa história, ela narra algumas coisas sobre medidas também, de altura, de largura. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Como podemos comparar tamanhos e distâncias? Como será? Tamanho, distância? Medindo. Então, alguns instrumentos de medida de comprimento são não convencionais. O que isso quer dizer, não convencional? Vamos ver alguns? Se eu fizer algumas medidas com o meu pé, é uma medida que não é convencional. E a gente já vai discutir por que da gente dizer que é não convencional. Podemos também fazer algumas medidas com o palmo. Eu posso fazer medidas assim, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7 palmos. Essa é a medida do comprimento dessa mesa, com a minha mão, certo? Temos também a polegada. É uma medida não convencional, mas por que será? Você já ouviu falar de polegada? Se você já viu falar de propagandas de TV, quando você vai comprar uma TV, você compra ela pelo tamanho da tela. Por exemplo, TV 20 polegadas. Continuando. Uma outra medida que nós temos, não convencional, é a braça. Agora eu peço para você aí em casa, se você tiver algum adulto te acompanhando nessa videoaula, peça para ele abrir os braços. Peça lá. Ele esticou os braços assim? Ótimo! Agora você faz o mesmo. Estica também. Chegue pertinho do adulto e veja se a braça do adulto é o mesmo tamanho da sua braça. Será que é? Olha só uma outra medida interessante, que vai do ombro até a ponta dos dedos. Essa medida se chama jarda. Meça a sua jarda lá, mesmo que seja a olho. Veja se o tamanho da sua jarda é o mesmo tamanho da jarda do adulto que está perto de você. O que você acha? Será que são iguais? Pensa aí. Veja como Sara e Pedro mediram a altura do caderno. Vamos ver como que eles fizeram para medir. Olha ali a palma da mão da Sara. Quando ela fez essa medida, crianças, ela conseguiu 3 palmos. Ela fez assim, colocou 2, 3. Mas olha só o que vai acontecer quando o Pedro for fazer da mesma forma que ela. Ele colocou a palma dele e ultrapassou. Mas o que a
gente quer dizer com isso? Para ela, deu 3 palmos bem certinho. Mas ele tem uma mão maior ou menor? O que você acha? Consegue perceber? O palmo dele é maior. Então, ele vai precisar de menos palmos do que ela. Então, na dela, a medida é 1, 2, 3 palmas. E o dele é 1, 2 e mais um pouquinho só. Não foi completo. Não chega a 3. É entre 2 e 3. É um pouquinho mais que 2 e menos que 3. Então, olha só que confusão. Já pensou se a Sara diz assim: compre lá para mim, lá na papelaria, um caderno que tenha 3 palmos. Aí ele chega lá, compra, só que daí o caderno vai vir maior do que ela imaginava. Essas confusões podem acontecer. Mas por que será que acontecem essas confusões, né? A medida dela é 3 palmos, o dele foi um pouco menos, como a gente comentou, né? Então, se essas confusões acontecem, como saber a medida exata da altura do caderno? Então, houve-se a necessidade da gente padronizar, ou seja, deixar tudo igual para fazer certas medidas. Se eu for medir com a minha mão é diferente do tamanho da sua, o tamanho da minha mão é diferente. O tamanho do meu pé é diferente do seu, é diferente dos outros professores, é diferente do tamanho do pé da sua mãe. Então, houve-se a necessidade da gente criar padrões de tamanho de comprimento, tá? Então, por isso que essas medidas que a gente falou, o pé, a jarda, a braça, os pezinhos, os passos, essas medidas elas são não convencionais. Por quê? Porque depende da pessoa, depende da estrutura dela. Então, se eu faço essa medida aqui, outra pessoa vai fazer uma medida parecida e vai ficar diferente. Então, a gente padronizou, foi feita essa padronização e agora a gente vai ver então quais são as medidas convencionais, certo? Unidades convencionais agora. Olha lá, a professora está medindo o garotinho, né? Na vertical tem uma certa altura ali. Ela está anotando. Você já deve ter feito isso em casa para saber se estavam crescendo. Sim? Essa unidade aqui, ela foi padronizada, como eu falei, é a unidade base, é a principal, é a mais usada. É o metro, tá? Mas não existe só ela. Existem outras medidas também. Aqui nesse mapa, por exemplo, se nós formos sair lá do Alto Boqueirão, aqui em Curitiba, e fizermos um percurso até próximo do Jardim Botânico, a gente não vai poder medir em metros, porque metros eles são menores. Então, existe uma outra unidade de medida que se chama quilômetro. Mas, e se eu for fazer a medida de uma tesoura? Existe uma outra unidade de medida que se chama centímetro, né? Então, aqui nós estamos vendo 3 tipos de unidades convencionais, que é o metro, o quilômetro e o centímetro. Essas são as mais usadas e é nessas que nós vamos trabalhar nos próximos dias, nas próximas aulas, tá bom? Olha ali, você conhece esse instrumento? Eu tenho ele aqui, ó. Esse instrumento, ele é usado pelas pessoas que fazem construção de casas, de apartamentos, de prédios, de hospitais. Então, eles usam isso aqui para fazer as medições necessárias quando eles vão construir, né? Essa minha, ela é bem longa, não vou mostrar tudo assim, mas ela é bem longa. Mas além desse instrumento, que se chama trena, já viram isso? Os pais de vocês têm carro? Vocês também já andaram de ônibus? Sempre tem um instrumento desse lá. Esse instrumento, aqui ele vai medir velocidade, mas o que importa para nós é esse display aqui, ó. Aqui ele vai mostrar quantos quilômetros esse carro ou esse ônibus já percorreu desde que ele foi comprado. Aqui, por exemplo, tá 248, nesse caso, quilômetros.
tá? Então, esse é o odômetro. A fita métrica, eu tenho uma aqui, geralmente as costureiras usam bastante essa fita, né? Para fazer as medições das roupas, mas a gente usa também no dia a dia para fazer medições no próprio corpo, né? É um outro instrumento que nós temos para medir. Então, esses três aqui são exemplos de instrumentos que fazem medições convencionais, tá? E agora, nós temos aqui uma régua. Olha aqui como que está sendo essa régua. Nós estamos começando do 0, aí vai para o 10, para o 20, para o 30. Então, ela está indo de quanto em quanto? Essa graduação está indo de quanto em quanto? De 1 em 1 ou de 10 em 10? Responda lá. De 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Certo? Mas 100 o quê? Esta régua aqui, como a gente viu, está indo de 10 em 10, mas não necessariamente ela precisa ser colocada aqui nessa escala de 10 em 10. A minha, por exemplo, aqui, ó, ela também vai de 0 até 100. Mas aqui ela vai de 1 em 1, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem várias maneiras da gente fazer essas marcações em um instrumento de medida. Essa minha grande aqui vai do 0 a 100, mas provavelmente a régua que você tem em casa, ela é assim, ó. Ela vai do 0 até 30, ou pode ser que você tenha uma menorzinha que vai do 0 até 20, mas 20 o que será? A gente já vai ver. Já viu esse instrumento aqui? Ele é um instrumento de desenho, ele é chamado esquadro. Esse tamanho é o que você utiliza na escola, mas eu, como sou professora, eu tenho um bem grandão aqui, ó, um exagerado. Ele também tem uma escala. No meu aqui, ele vai de 5 em 5. Começa no 0, 5, 10, 15, 20, 30, 40. Chegou no 40, ele vai de 5 em 5, tá? Então, uma régua, ela não precisa necessariamente ir de 1 em 1, ela pode ir de 10 em 10 e também ela não tem um tamanho específico, é o tamanho que eu precisar. Então, aqui, o que nós queremos mostrar para vocês nesta imagem? Que eu vou de 0 até 100. Quando eu faço esse percurso de 0 até 100, que é o tamanho que eu tenho aqui desta régua, eu estou percorrendo uma distância de 1 metro. Ou eu posso dizer que essa régua mede 1 metro. Começa no 0 e vai até o 100. 1 metro. Então, se eu tenho 155 centímetros e esta régua tem 100 centímetros, quem é maior? Eu ou a régua? Eu. 100 é menor do que 155, certo? Então, para eu poder fazer a medição da minha altura, eu precisava colocar essa régua inteirinha e, se eu tivesse uma outra régua, eu ia usar mais um pedacinho dela, dessa outra régua, mas não ia chegar a ser 2 réguas inteiras, certo? Então, vimos aqui que a cada 100 centímetros eu tenho 1 metro. Guarde bem essas medidas, porque a gente vai usar bastante a partir de agora, nas próximas aulas também, tá? Essa igualdade é bem importante. 100 centímetros é igual a 1 metro. Guardou? Então vamos lá. Agora, olha só o que eu fiz aqui. Eu peguei aquela régua maior e ao invés de eu contar de 10 em 10,
Eu vou contar de 1 em 1 e eu só vou pegar um pedacinho dela. É como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Eu só vou olhar, é como se eu pegasse uma lupa e fosse olhar só esse pedacinho aqui, ó, tá? Então, olhe lá de novo. Começando do 0 até o 4, nós estamos indo de 1 em 1. Tudo bem. E o que mais? Esse 1 em 1 a gente chama de centímetros. Então, essa régua, ela está em centímetros. 0 centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, 3, 4, 5, até o 100, tá? Mas percebam que quando chegou aqui entre 0 e 1, vocês conseguem enxergar que eu tenho algumas divisõezinhas ali. Eu tenho, vamos contar aqui, ó, vou contar com você. Eu tenho do 0 até o 1, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 risquinhos. Mas vamos ver quantos espaços tem ali? Ó, vou colocar o meu dedo aqui, ó. 1 espaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o que é que eu fiz com aquele pedacinho, com aquele intervalo entre 0 e 1? Eu dividi aquele intervalo em 10 partes. 10, as duas mãos, tá? Quando eu faço isso nos centímetros, essa régua dos centímetros, cada risquinho desse aqui vai ser 1 milímetro, que já é uma outra unidade de medida. Olha ali. Tá vendo? 1 espaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu peguei esse intervalo de 0 a 1, dividi em 10 partes. E eu faço isso aqui também, ó, dividi em 10, daqui até aqui eu também dividi em 10. Só que cada medida dessa aqui, a gente chama de milímetros, tá? Agora é a hora de você anotar. Pega o seu caderno, pega o seu lápis e anote lá. Atividade 1. Vamos ver então. Qual é o comprimento de cada objeto? Eu tenho os objetos aqui, ó. É um clipe, não sei se você consegue enxergar, veja lá. Consegue enxergar? Um clipezinho de papelaria. Temos aqui um lápis e uma tesoura. A gente colocou esses objetos aqui para fazer algumas medições com ele. A gente quer saber quanto é a medida de comprimento desse clipe. Também queremos saber quanto é a medida de comprimento do lápis e da tesoura. Só que preste atenção na tesoura, na posição dela. Ela começa lá na origem, lá no início da régua? Sim ou não? Observe. Não, né? Olha onde que ela começa. Ela começa na marcação 3. Então, é a partir dali que você vai contar, tá bom? Os outros não, ó. Esse começa no 0 e esse aqui também começa no 0. Então, o que você vai ter que anotar só, você não precisa desenhar, não precisa escrever, é só anotar qual foi a medida que você encontrou. Olhando ali na tela, quanto em centímetros tem o comprimento do clipe, do lápis e da tesoura. Eu vou dar um tempo para você fazer essa atividade e eu já volto com a resposta.
Eu espero que você tenha conseguido solucionar esse desafio. Vamos lá? Olha só. Está vendo que o clipe o comprimento dele vai de 0 até 1? Isso significa que o clipe mede 1. Mas o quê? 1 centímetro, porque a nossa régua, ela está graduada, ela está dividida de 0 até 1, 2, tem os milímetros também, mas a gente estava falando principalmente dos centímetros aqui. Então, ela vai de 0 a 14 centímetros, e ali deu 1 centímetro. Vamos agora pro lápis. Olha lá, o início do lápis no 0, o final do lápis no 8. Então, vamos contar comigo se é 8 mesmo. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 8 o quê? 8 centímetros. Acertou? Se você não acertou, não tem problema. É só corrigir, tá bom? Agora que você tem que prestar mais atenção. Quantos centímetros tem a nossa tesoura? Olha lá, ela começou no 3 e ela terminou no 7. Será que tem 7? Começou desde o 0 até o 7? Não, começou do 3 até o 7. Então, é a partir do 3 que nós vamos contar, certo? Olha aqui. 1. Quando for no 4, a gente vai contar 1. Daqui para cá, mais 1. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Nós andamos 4 centímetros, saindo do 3 e chegando no 7. Então, nós dizemos que o comprimento da tesoura é 4 centímetros. Você entendeu? Então, agora você precisa anotar lá a nossa atividade 2. Então, eu vou ler para vocês, preste bastante atenção e eu vou deixar um tempinho depois para você fazer, tá? Em cima do banco, a altura de Lucas é de 120 centímetros. Qual será a altura dele sem o banco?
Preste atenção. O pezinho dele não tá aqui embaixo, o pezinho dele está aqui em cima. Então, a gente não pode contar, ou pode contar? Pense aí. A partir disso, vai até os 120 centímetros. O que eu quero que você descubra? Qual é a altura dele? A partir do banco, sem o banco, tá bom? Vou dar um tempinho para você, pensa lá com cuidado, faça seu registro direitinho, eu já volto com a resposta.
E aí, será que você conseguiu solucionar esse problema, esse desafio? Achou difícil? Vamos tentar entender agora como que a gente pensa nesse tipo de situação. Eu deixei aqui aberto para a gente ter uma noção de quanto é 120 centímetros. É mais ou menos esse tamanho aqui, ó, que coincidentemente é o tamanho da minha mesa, 120 centímetros. Então, como ali tá com uma altura, tá assim, nós vamos visualizar ali na tela deitado, tá bom? Acompanhem lá comigo. Essa régua aqui, ela está indo de 10 em 10 para facilitar a nossa visualização. Poderia estar de 1 em 1 também. Então, ela vai de 0 até 120, certo? Mas veja só, o banco, ele vai de 0 até 30. Como? Aqui é o 0, aqui é o 30. Então, o banco, o final dele, né, o começo do pezinho do menino, ele está a partir daqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai contar daqui até aqui, do 0 do chão até o finalzinho do banco. Não vamos contar. A gente vai contar a partir daqui. E essa escala, essa divisão está indo de 10 em 10. 30, 40, 50, de 10 em 10 sempre. Mas então a gente vai contar quantos espaços de 10 nós temos ali, tá? Temos um espaço, aqui então deu 10, aqui mais 10, depois mais 10, então já deu 30, 40, 50, 50 mais 10 é quanto? 60, mais 10, 70, mais 10, 80, mais 10, 90. Então, o que a gente conclui? Que de 30 até 120 vai dar 90 centímetros, que é a altura do Lucas. Foi nesse resultado que você chegou? Então, crianças, finalizado então o nosso probleminha aqui, a resposta, espero que você tenha colocado 90 e também os centímetros, porque é algo que a gente está medindo, então precisa colocar o símbolo do centímetro. E ficamos por aqui. Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que você tenha entendido. Eu me despeço de você deixando um abraço e até a próxima aula. Tchau!